Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo não, tá, pessoal? Mas volta aqui, a gente está falando um pouquinho sobre a teoria geral dos contratos bancários, né? Ou melhor, sobre uma teoria geral das ações revisionais em contratos bancários, tá, pessoal? Meu nome é Cristiano Pedreira, eu sou assessor na 16ª Vara de Consumo, né? E a gente está fazendo essas videoaulas no sentido de auxiliar os nossos estagiários, no sentido de oferecer, né, uma formação melhor para que eles possam nos ajudar, né, na elaboração das emendas e das decisões que são proferidas lá pelo cartório, tá certo? Bom, a gente falou na aula anterior, a gente fez uma pequena introdução dos contratos bancários. A gente definiu esses contratos, a gente buscou o seu fundamento jurídico, falamos sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, né? Falamos também sobre um ponto-chave que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor naquelas situações em que o contrato bancário, o valor disponibilizado no contrato bancário é utilizado para incremento da atividade econômica, e agora fizemos uma pequena classificação daqueles contratos, né? E agora aqui a gente vai falar sobre a questão que é inerente à taxa de juros, aos juros remuneratórios. Pessoal, antes eu quero definir aqui com vocês uma coisa que é super importante. Como é que vai ser a estrutura, né, dessa aula aqui? Nessa primeira parte a gente vai falar sobre apresentar um conceito de juros, falar sobre os fundamentos para a limitação dos juros, né? E eu já quero dizer de logo que a impropriedade da limitação ao percentual de 12% ao ano. E nessa segunda parte a gente vai falar sobre situações de caracterização da abusividade. Tá bem, pessoal? Então a gente vai definir, né? Na verdade, essa aula aqui vão ter duas partes. Uma parte aqui envolvendo os tópicos, os dois primeiros tópicos, e uma segunda aula envolvendo esse último tópico. Bem, meus amigos, o que é que são juros? Os juros eles podem ser contabilizados por conta do atraso no cumprimento da prestação, e nesse caso são os juros de mora, ou com o rendimento, né, que seria o lucro aferido pela instituição financeira quando da celebração de um negócio jurídico. Então, essa última etapa são chamados juros remuneratórios, tá? Os juros moratórios são objeto de revisão nos contratos? São. A gente vai falar sobre eles depois. Mas nessa área aqui, nesse tópico aqui, o que a gente vai falar é exclusivamente dos chamados juros remuneratórios. Bom, os juros remuneratórios aparecem em todos os contratos bancários? Não, né, pessoal? Mas tem uma situação muito curiosa que eu quero aqui sempre chamar a atenção para vocês. O que muitas vezes acontece, pessoal? E às vezes quando a gente se depara é muito chato, é muito triste, né? A parte autora, ela pede a revisão do contrato, pede a revisão dos juros remuneratórios de um contrato de consórcio. Meus amigos, nos contratos de consórcio não há previsão de juros remuneratórios, mas sim da chamada taxa de administração fundo de reserva, né? Cláusula penal e outros acessórios. Mas não há juros remuneratórios ali. E aí, meus colegas, é muito chato quando isso acontece. Por quê? Porque como não há no contrato de consórcio juros remuneratórios, esse pedido não vai sequer ser conhecido. No entendimento aqui, meus amigos, do nosso tribunal, essa decisão foi proferida aqui no ano de 2020, deixou muito claro isso. No contrato bancário, implica na adesão ao grupo de pessoas que se vinculam pela cota consorcial, visando a contemplação do crédito por sorteio ou por lance, com o comprometimento de pagar mensalmente um valor por um determinado período, cujo pacto é gerido pela administradora. Na espécie, a correção das parcelas pactuadas ocorre pela variação do preço do bem. Nesse caso, o bem aqui foi um veículo, objeto do plano consortivo, pelo que não há que se cogitar na incidência de juros remuneratórios. Então, pessoal, vamos parar aqui um pouquinho, né? Eu sei que muitas vezes pode ter algum colega aqui que vá, né, até ver, escreve aí, algum colega advogado, escreve aí nos comentários, mas por favor, não faz isso não.
Nos contratos de consórcio, não há previsão de juros bancários. Bom, e aí, quando a gente está tratando de juros remuneratórios, o que geralmente a gente quer é afastar a incidência desses juros remuneratórios, alegando a sua abusividade. Bom, e surgiram várias teses no sentido de discutir, no sentido de chamar, né, a atenção para a justicidade desses juros. A primeira questão diz respeito à limitação da taxa de juros remuneratórias com base na Constituição Federal, no artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal. Meus amigos, quando alguém invoca essa tese, e eu estou analisando, eu me pergunto várias vezes por que é que as pessoas fazem isso ainda. Porque, meus amigos, esse dispositivo de lei foi revogado pela emenda constitucional número 40 de 2003. Eu não consigo entender. Se você consegue entender, se você, meu colega, está assistindo isso aí, por favor, coloque aqui nos comentários para ver se eu entendo. Eu não consigo entender como é uma eficácia ultrativa de uma lei revogada. Os contratos agora, 2023, e o pessoal repetindo aí essa tese, com fundamento no artigo 192, parágrafo 3º. Então, por favor, né, afaste, porque não há que se falar aí na aplicação dos efeitos da lei constitucional, uma vez que ela já foi revogada. Uma outra situação também, meus amigos, diz respeito à questão, né, na aplicação aos contratos bancários fundados na lei de usura. É o decreto 22.626 de 1933. O contrato de usura continua em vigor? Continua. Em alguns dispositivos, sim. Mas no âmbito dos contratos bancários, segundo o STF, que já simulou a matéria, né, existe a súmula número 596, e também, de acordo com o STJ, quando o julgamento do recurso repetitivo número 1.061.530, eles já disseram que não se aplica a lei de usura. Aí eu fico me perguntando assim, eu tenho que me perguntar, como é que eu vou buscar amparar o meu pleito em uma alegação que é totalmente em desconformidade com a orientação dos tribunais superiores? O juiz já pode indeferir de plano o seu pedido, pode julgar improcedente essa situação, né, de improcedência liminar do pedido. Tá, pessoal? Então, essa situação também não vale. Disse ainda um outro argumento com base no artigo 591 do Código Civil. O artigo 591, quando fala sobre juros, né, ele fala de contrato mútuo. O próprio STJ também, quando o julgamento daquele recurso que eu já menciono aí, né, gravem esse recurso, meus amigos, leiam, estudem. Eu vou até disponibilizar aqui embaixo, tá, a íntegra dessa decisão, porque é importante que todo mundo leia, tenha em mente o que foi que decidiu, tá, o STJ sobre o tema. Ele diz que também não é aplicável. E aí a pessoa também invoca, né, a limitação da taxa de juros pautado no spread bancário. Espera aí que sobre o spread bancário a gente tem uma coisinha aqui que é interessante, olha só. O que é o spread? O spread, meus amigos, é a diferença do valor entre o valor do bem que eu estou comprando e aquilo que eu vou vender. Tá certo? Essa é a diferença. Isso chama-se spread bancário. Se você me diz, olha, eu vou buscar revisão com base no spread bancário, isso não será possível. A gente vai ver lá na frente que o spread bancário é um dos elementos que podem facultar a revisão do contrato bancário, mas não será o único. Tá certo, pessoal? Bom, também vai destacar que todas essas ideias, elas ficaram firmadas, tá, no verbete sumular número 382 superior do Tribunal de Justiça. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Esse é o conteúdo da súmula 382, né? E esse entendimento também foi ratificado quando o julgamento do RESP 1.061.530. Bom, uma questão que é muito importante aqui da gente destacar. Quando eu falei lá na aula de introdução que eu faço uma classificação
né? Buscando aqui, olha, eu faço uma classificação de acordo com o julgamento, né? Com o RESP do STJ. E por quê? Porque existe alguma espécie de contrato bancário entre nós em que há a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1% por mês? Há. Isso ocorre que nas cédulas de crédito rural, comercial ou industrial. Tá? Essa, meus amigos, é a única situação em que a taxa de juros vai estar limitada. Tá certo? Essa é a única situação em que a taxa de juros vai estar limitada ao percentual de 1% ao mês. Bem, eu disse aqui, tá, meus amigos, que a gente fica numa dúvida, né? Então, quando é que vai ocorrer a declaração de abusividade da taxa de juros? Bom, e aí sobre esse tema eu convido vocês para assistir a segunda parte dessa aula, tá certo? Um abraço, até daqui a pouco.